Boa tarde. Boa tarde. 2 anos de mandato e uma série de polêmicas envolvendo o governo de Mato Grosso. Cortes de gastos, não pagamento da revisão geral anual dos servidores públicos, escândalo na Secretaria de Educação, atraso no repasse do 12º aos poderes, baixa popularidade em muitos momentos, dificuldade com a própria bancada de apoio na Assembleia Legislativa. Esses são alguns dos desafios que o governador Pedro Táxi vai ter até o final de 2018 para resolver. E por isso, nesta sexta-feira, a TV Record Cuiabá convidou o governador para uma entrevista especial aqui no Jornal do Meio-Dia. E essa é, com certeza, uma forma de levar à população esclarecimentos a respeito da política social e econômica do Estado e a possibilidade de explanar sobre o que o governo espera dos próximos 2 anos, além de principalmente dizer se será possível superar a crise financeira e a partir de quando. Para isso, a gente recebe ao vivo o governador de Mato Grosso pelo PSDB, Pedro Táxi. Boa tarde, governador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia e à TV Record. Boa tarde, Lúcio Sorge, Nayara, quero cumprimentá-los e seu qualificado telespectador. Agradeço ao Grupo Gazeta de Comunicação, ao João Dorideu Leal. Imagine se um marciano estivesse ouvindo ao início desse programa. Ele devia estar pensando que foram 2 anos de desgraças, né? E não foi muito assim, nem perto disso. Nós temos muita coisa para falar, apesar dessas crises. Um dia desse eu li um artigo, As Várias Crises do Governo. A capacidade de um governante, ela é representada pela sua capacidade de superar crises, e essas crises nós superamos com total tranquilidade. Governador, vamos então, como o senhor falou em desgraça, mas vamos falar dos problemas e das polêmicas que não são pequenos. Por favor. O senhor já disse, né, e todo mundo já ouviu o senhor dizer isso, de que em época de crise um bom negócio é abrir uma fábrica de lenços. Mas nesse momento aí a fábrica pode estar enfrentando problemas, de que a demanda é muito maior do que a oferta, porque a crise é grande e a choradeira maior ainda. E a pergunta é a seguinte, a partir de quando que será possível enxergar uma luz no fim do túnel? Sim, eu vejo, Lúcio, muito obrigado por essa pergunta. Eu sou um otimista, mas eu sou um otimista realista. O que isso significa? Nós vivemos a maior crise econômica da história do Brasil. Quem está dizendo isso não sou eu, um simples estudante de alguns temas econômicos. Mas o próprio ministro da Fazenda disse isso, que nós não enfrentamos uma crise como essa, nunca enfrentamos. Em 516 anos de história do Brasil, as nossas riquezas, elas caíram em quase 10% em 3 anos. Isso significa empobrecimento da sociedade brasileira em razão da incompetência, do desmando, da desgraça que foi a administração do PT no governo federal. Esse é um ponto que tem que ser dito. Apenas para exemplificar o que eu estou a dizer. Mato Grosso, em 2 anos, deixou de receber de repasses da União 750 milhões de reais. Isso significou menos saúde, menos segurança, menos saneamento, porque a União tem a obrigação de passar recursos ao Estado e não passou, menos 750 milhões. Só não repassou para Mato Grosso? Não repassou para todos os estados, porque é a demonstração de que a crise é nacional, não é uma crise só do estado de Mato Grosso. No entanto, e apesar disso, nós tivemos avanços significativos na transformação que nós nos propusemos a fazer no estado de Mato Grosso, e eu gostaria de relatar algumas delas. Imagine, 25 estados da federação não pagaram o reajuste geral anual, o famoso RGA. 25 estados. 2 estados pagaram. Em 2015, nós pagamos. Mato Grosso e Paraná. Em 2016, nós pagamos. Mato Grosso e Paraná. Isso mostra um diferencial. 21 estados da federação estão com salário atrasado. Mato Grosso, os seus servidores estão com salário em dia. O Rio de Janeiro está parcelando o mês de novembro em 7 parcelas. E parou de pagar a 7ª porque não tem dinheiro para o 13º, não tem dinheiro para dezembro. Aqui em Mato Grosso, nós pagamos o mês de novembro, pagamos o 13º de todos os servidores públicos e já temos a possibilidade de pagar os servidores o mês de dezembro dentro do prazo estabelecido na Constituição. Isso é um favor? Em absoluto. Pagar salário de servidor é um dever,
É um direito do servidor ter acesso ao seu salário. Mas isso, no momento de crise, você tem que colocar isso como uma oportunidade diferente de outros estados. Imaginem, mesmo em crise, nós fizemos 1.430 quilômetros de estradas. Vou repetir, Mato Grosso tem 6.400 quilômetros de estradas pavimentadas, rodovias estaduais pavimentadas. Em 2 anos, 1.430. Agora vamos comparar. Vamos comparar. A administração passada, em 5 anos, 2014, 13, 12, 11 e 10, pavimentou 890 quilômetros. Em 5 anos. Nós, em 2 anos, 1.430. Portanto, aqui já existe um diferencial que tem que ser dito. Me permita, só para nós começarmos a conversa, apenas mais um número, para não cansá-los com números. Em 5 anos, 2014, 13, 12, 11 e 10, a administração passada, Lúcio, aí Nayara, credenciou 57 UTIs no estado, em 5 anos. Nós, em 2 anos, 204 UTIs foram credenciadas. Isto mostra o início de uma transformação. Agora, se você me perguntar, o senhor está satisfeito? Não estou satisfeito, Lúcio. Cabe ao governador resolver problemas. Para isso que eu fui eleito. Não cabe ao governador pedir paciência ao cidadão, não cabe ao governador dar desculpas ao cidadão. Não me cabe isso. Cabe resolver os problemas e é isso que nós estamos buscando fazer, levando-se em conta o momento histórico que o Brasil vive. Existem uns ajustes e só reforçando o questionamento inicial. Por favor. Os ajustes em função da crise. E o senhor que tem todos os números já enxerga essa luz no fim do túnel? Para quando? Muito obrigado, Lúcio, por ressaltar esta pergunta. Desde o início do mandato, nós editamos algumas medidas já preparando este momento de crise. O decreto 02, editado no dia 2 de janeiro de 2015, ele já muda a realidade dos contratos no Estado. Agora, de forma objetiva, vejo que 2017 ainda será um ano difícil, mas eu sou otimista. Os indicadores já revelam uma melhora na economia do Brasil e também aqui em Mato Grosso. A previsão de uma super safra no nosso estado, isto fomenta, movimenta o comércio local, vende mais combustível, mais pneu, peças, oficinas mecânicas, supermercado. Isso gera uma circulação de riqueza, o que já se avizinha com um ano difícil, mas um ano ainda, um ano melhor que 2016. Portanto, existe uma luz sim no fim do túnel. E esta luz não é o VLT que está parado. Governador, os servidores já se organizam contra as medidas de arroz fiscal que congela o salário dos servidores e com isso não permite pagamento da RGA. Já prometem uma grande greve geral. Como que o governo vai estar dialogando com os servidores para tentar resolver esse problema? Eu gostaria de expressar o meu respeito aos quase 100 mil servidores que nós temos no estado. São pessoas sérias, decentes, que acordam cedo e trabalham muito. Greve é um direito do servidor público, o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. Aliás, eu fui relator no Senado do direito de greve do servidor público, um projeto do senador Aloysio Nunes, que infelizmente o Paulo Paim do PT pediu vista e até hoje não foi votado lá no Congresso Nacional. É um direito pedir vista, mas não foi votado. Espero que os servidores públicos compreendam o momento que nós estamos passando. Teremos sim de tomar algumas medidas e essas medidas serão tomadas no mês de janeiro e fevereiro. Ainda não fechamos essas medidas, não estão fechadas as medidas, mas uma coisa precisa ser dita. Todos os estados da federação assumiram com a União Federal um acordo no sentido de que o ajuste fiscal precisa ser feito, independente da administração, independente do partido político, o ajuste fiscal, como a Nayara disse, precisa ser feito. Não há doença grave, Lúcio, não há doença grave, meu amigo que está nos assistindo, que se cure com remédio doce. A crise é nacional. Todos os estados da federação estão passando por isso. E Mato Grosso não seria diferente. O ato de decidir é um ato de desgostar. Infelizmente, nós vamos ter que praticar algumas ações. Se eu fosse um político irresponsável, aliás, muitos políticos irresponsáveis já passaram por esse meu cargo. Se eu fosse um político irresponsável, eu pensaria nas próximas eleições, não nas futuras gerações de mato-grossenses. Ano que vem, Lúcio, e só para encerrar e respondendo a Nayara, nós arrecadaríamos 9 bilhões de reais e gastaremos 9 bilhões de reais com folha de pagamento de todos os poderes, não só do Poder Executivo. E o dinheiro para a escola, para os hospitais, para as estradas,
para melhorar a segurança pública do nosso Estado. O governador, ele tem a chave do cofre, mas ele não tem a fábrica do dinheiro. O dinheiro não pertence ao governador, o dinheiro pertence ao cidadão e vem aos cofres do Estado através dos impostos. Governador, as entidades que representam os servidores dizem o seguinte, de que a folha de pagamento do funcionalismo não é o gargalo do caixa do governo e que o governo precisaria fiscalizar melhor para onde está indo a arrecadação, inclusive no que diz respeito aí ao desvio dos recursos públicos. Muito O senhor bem. recebe essa colocação de que forma? Com todo respeito, né? Na democracia você pode ouvir todas as coisas, inclusive bobagens, né? Você pode ouvir na democracia. Eu quero expressar o meu respeito. O que as entidades estão dizendo é uma bobagem. Não, o que eu estou dizendo a você, que esta informação a que você nos trouxe não é fato, é uma bobagem, não é uma verdade. Se você pegar a folha de pagamento do Estado, nós crescemos a receita em 2016, mas a folha de pagamento cresceu muito, muito mais do que a receita. Isso em razão do quê? Em razão de leis de carreiras aprovadas em 2014, com irresponsabilidade, leis de carreiras aprovadas sem um impacto orçamentário e fiscal, e agora nós estamos pagando esse preço. E precisamos sim ter uma freagem nisso, e isso será feito. Governador, por diversas vezes os servidores falaram, inclusive ao nosso jornalismo, que não há diálogo entre o senhor e a categoria. Isso é verdade? Isso, amigos. O secretário Júlio Modesto, ele fez 104 reuniões com os sindicatos. Só sobre o RGA foram várias. Eu fiz reuniões com o Fórum Sindical. O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, fez reuniões com o Fórum Sindical. Agora, uma hora é preciso decidir e isso será feito. Governador, nesse momento agora em que existe essa polêmica com o funcionalismo, deve voltar ao centro do debate aí uma questão que já ocorreu naquele problema da RGA do ano passado, que é a taxação do agronegócio. A sociedade pedindo para que quem ganha mais pague mais, contribua mais. Ok. Sobre taxação do agronegócio. A Lei Candir é de 96. A Lei Candir que desonera as exportações do ICMS. 96. É uma lei nacional. Como senador, eu busquei debates para nós mudarmos a Lei Candir. Este é um ponto. De 96 até hoje, Mato Grosso deixou de arrecadar, em razão da Lei Candir, 38 bilhões de reais. A União nos devolveu 5 bilhões do chamado Fundo de Exportação, o FEX. Portanto, faltam 33 bilhões de reais. Agora, Lúcio, os municípios de Mato Grosso, dos 141, nós temos 43 que são municípios produtores. Estes 43 municípios produtores, nós temos uma maior empregabilidade formal através do CAGED, nós temos indiretamente o CMS, a arrecadação é maior, nós temos um melhor IDH. Vamos comparar Primavera com General Carneiro, Lucas de Rio Verde com Arenápolis. Apesar de serem municípios importantes, todos eles, mas o índice de desenvolvimento humano nos municípios produtores é melhor. Isto mostra que houve um avanço. Eu não estou aqui a dizer, amigo, que a taxação da exportação seja ou não o caminho. Eu estou dizendo que os números nos revelam que a chamada taxação da exportação não é adequada neste momento. Mato Grosso do Sul fez o quê? Estabeleceu um limite, uma cota para a exportação. Isso é possível que seja feito. Aqui em Mato Grosso, essa cota de 27% de tudo tem que ser para o mercado interno, e é para o mercado interno hoje. Se nós elevarmos para 50%, o aumento, o incremento da receita será de 40 milhões de reais por ano. Isto não compensa o indireto que os municípios produtores arrecadam. E nós temos o FETAB, o Fundo de Transporte e Habitação, em que o combustível e as proteínas e o commodity, vegetal, também contribui com o FETAB. Se você fizer essa conta, e nós já fizemos, a Secretaria de Fazenda tem uma conta sobre isso. Agora, precisamos debater isso. Eu não tenho nenhum preconceito em debater. Na democracia é possível debater. Agora, nós temos que debater com números, com dados, com cenários, e isso a Secretaria de Fazenda já fez, e nós temos esse número, estamos prontos para o debate. Governador, a gente vai para o intervalo comercial e eu queria deixar um questionamento para o próximo bloco. Sim, senhor. Como ex-procurador da República, antes de ser candidato ao Senado, o senhor tinha uma proximidade grande com o Ministério Público
e foi apoiado tanto para o Senado como para o governo pelo Ministério Público Estadual. Praticamente a instituição apoiou o senhor para esses 2 cargos. E é este mesmo Ministério Público hoje que faz investigações contra o governo. É sobre isso que a gente vai falar daqui um pouquinho.